Vamos falar agora de presuntos com o delegado de polícia, Vladimir Gomes de Souza. É que a gente já vem do ramo da carne, né, Jô? Foram várias experiências, foram anos, foram 3 bandeiras, vamos dizer assim, que a gente defendeu. Na prática, essa empresa ela é administrada pela minha esposa, tá? Eu dou apenas um assessoramento técnico, uma parte de orientação, uma parte de... É esse meio de campo que a gente faz, né? Mas a administração mesmo, quem faz é a xerifa. A xerifa é que faz o delegado... Perfeitamente. O delegado cuida dos outros presuntos, então. Perfeitamente. Inclusive, ela está sentada naquela fila ali, ó. Aonde? Cadê? Onde é que ela tá? A segunda fila. Viu? Levanta o bracinho, É deixa eu aquela ver. gata de preto lá. Olha, mas que moça bonita. Olha aí. Ô, Vladimir, eu tô vendo que tem uma opção de presunto. Por que o presunto que a gente come aqui é tão diferente, ou a maioria dos presuntos que a gente come, são tão diferentes do presunto francês, por exemplo? Vê o livro ali antes, vai antes da... Não, isso aqui é pro final. Não, mas faz agora, porque senão no final eu vou dizer. Muito obrigado, você vai dizer, dá licença, eu posso falar. Isso aqui é um presente pro amigo. Ah, obrigado. Tá? Charcuterie fine, do Daniel Bourgeon. Tem algumas Bonito. receitas, tem alguns produtos parecidos com os nossos. Eles nos imitam, Jô. Eles nos imitam? É. Maravilha. Mas vamos então voltar. Isso é uma lembrança pro amigo. Muito obrigado. Vamos ali pro presunto? Vamos ali pro presunto? Só um instantinho, Jô. É importante o seguinte. O presunto curado seriam, por exemplo, da região de Parma, San Daniele. Que a gente chama de presunto cru. Exatamente. Mas a gente pode falar isso ao lado do presunto. Claro, perfeitamente. Então vamos lá. Vamos lá. Aqui qual seria? Aqui é o presunto cozido. Presunto cozido. É esse aqui. Exatamente. Deixa eu ver como é que ele tá, porque eu tenho que provar para saber. Claro. Grande presunto. Grande presunto. Não fica nada a dever a ninguém esse presunto. Esse seria um presunto cozido, semelhante ao cotto italiano. Cotto em italiano, você sabe que é cozido. Cozido, esse aqui, né? Ao jambon, É? tá certo? E Tá. alguns outros. Na realidade, Jô, existe presunto cozido pelo mundo todo. O que nós fizemos foi pesquisar em alguns países aquilo que eles tinham de melhor. Copa defumada. Copa defumada. Por quê? Na verdade, Jô, a nossa pesquisa ela nos levou nesse caminho porque nós notamos que o consumidor tem uma aversão à grande concentração de sal. Tá? Uma aversão. O sal ele é meio inconveniente, o excesso de sal. Tá? E isso, infelizmente, ocorre em alguns presuntos crus, porque eles não são processados, eles não são cozidos e defumados como o nosso. Agora, Então, a fritura desse seu presunto é quase, vamos dizer, quase caseira, né? ela é artesanal, perfeitamente. Artesanal, né? É um cozimento lento, gradual e cuidadoso. Aham. Tá certo? Nós não temos preocupação com grandes quantidades, com grandes volumes, tá certo? E a defumação é no molde colonial italiano, Sei. tá? Isso é feito em fumeiros impregnado pela queima de madeiras aromáticas. Vamos falar, que eu já comi bastante, dá pra gente... Mas vocês só vivem com fome? Enquanto os grandes fabricantes têm aquela preocupação com produtividade e tudo mais, nosso negócio é paciente. Nós não temos pressa. Sei, quer dizer, o tempo é importante nessa Claro, fritura? perfeitamente. O presunto, é claro que recomenda-se que ele seja comido recentemente fatiado. Quanto mais fresco, melhor. Tá? Porque você mantém o sabor, o aroma, aquelas características. É um nome meio feio, gente, mas é o que se diz. Organolépticas. Organolépticas. Parece palavrão. Tá? Beleza, isso. Mas preserva aquilo que foi fabricado. É óbvio que se você fatiar e deixar 2, 3 dias num balcão, vai haver um prejuízo sério à qualidade. Não que a gente esteja valorizando, puxando a sardinha para a nossa fabricação. Não, mas eu acho que você mesmo acabou de dizer, todo presunto, o ideal é você levar a peça e ir cortando Claro, perfeitamente. aos pouquinhos. Perfeitamente. Agora, o que ocorreu na indústria de presunto é que houve uma evolução natural de consumo. Por exemplo, Cervantes mostra isso, até com uma propriedade romântica. Dom Quixote tinha a sua
a sua donzela, a sua musa, É. Dulcinea de Botoso, e era tida como uma grande salgadora de presuntos, segundo Cervantes. Teria sido esse um dos motivos do personagem ter se apaixonado paixão. por ela. Exatamente. Então surgiu salgado, depois ele passou a ser cozido, como esse que nós fabricamos, e aí fica difícil precisar no tempo em que momento isso aconteceu. Depois ele foi levado para a lata. Isso foi na época das guerras napoleônicas. Um pesquisador chamado Nicolas Alipert, ele ganhou um prêmio do governo francês porque eles tinham a necessidade de levar esse alimento enlatado para o fronte de batalha. Conservado em lata. Então o presunto também foi informado numa lata que podia ser aberta com um abridor. Posteriormente ele veio a ser confinado em formas metálicas, hoje de inox, e a carne é prensada e cozida. E depois é desenformado e embrulhado. É o presunto que todo mundo conhece da padaria. É o presunto da padaria. Exatamente. Bom, eu conversei com o delegado Vladimir Gomes de Souza, especialista em presuntos. Do Aspen Lind, Red Aspen Lind na canja do jogo de hoje. A todos vocês, muito obrigado. Vocês em casa também, muitíssimo obrigado. Beijo do gordo, boa noite e a canja. Obrigado, querido.